Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz hoje o Dr. Luiz Pereira Lima, sexta-feira. Está naquela... Hoje é sexta-feira, acabou assim. Eu gamei por ela, ela gamou por mim. Tu está nessa fase? Não, tu tá fazendo dos anos 30. Tu está fazendo uma projeção tua. Eu não, sexta-feira você vai descansar, estou cansado. Vai descansar onde? Mas e os pacientes? Isso são pacientes. Estreando hoje no programa o nosso querido advogado tributarista, e o momento é deles, né? Todos tributaristas. Tu é híbrido, Ricardo Alfonso, já estou te anunciando. Que isso? Ayrton Bettinelli, prazer tê-lo aqui junto com estes craques aqui do Pampa Debates, Paulo de Argolo Mendes, Ricardo Alfonso e Luiz Pereira Lima. Para mim é uma grande honra, Paulo Sérgio, participar do teu programa. Sou uma pessoa que gosta muito de assistir, né? E vai Várias vezes recebemos teus WhatsApp. E vai ser uma grande alegria aqui hoje participar do programa. E hoje tem muito o que falar. Ontem o presidente da República, Michel Temer, reuniu o staff, reuniu o Estado-Maior da nação, o presidente do Senado, da Câmara Federal, ministro Padilha, para anunciar este pacote que se chama... Ministro da Fazenda. Ministro da Fazenda. Ministro do Planejamento. Crescimento, produtividade e desburocratização. Está aqui, ó. Qual é a Câmara? Essa aqui, ó. Então, vou botar aqui, ó. Está aqui o pacote todo. Pacote todo. Eu tenho certeza eu quero ver como é que vou pagar, né? Que, aliás, o mais importante aqui realmente é dar um fôlego para as empresas. Parece que as empresas, elas não pagam impostos porque querem, por prazer. Mais ou menos do tamanho do Sartori aqui. 32 páginas. 32. Parece que as empresas não pagam os seus impostos, né, por diletantismo, porque querem. Não, é que a situação é difícil, é grave, então não tem como pagar. Então deram esse refresco aí. Parcelar o endividamento até 30 de novembro e estabelecer uma entrada de 20% que pode ser paga em 36 meses. Exato. E o restante pago em 90 meses. Eu acho que é um refresco, não é, Bettina? Exatamente. Eu acho que é uma demonstração do governo de que efetivamente ele reconhece que nós estamos vivendo uma crise nunca antes vista, né? Ela é uma crise que vem se alongando, né? As empresas têm sentido isso de uma forma muito forte e, pelo menos, eu digo assim, vamos chamar de pacote, não digo que ele seja a solução para se sair da crise, mas é um início, ajuda muito, né? Eu acho As empresas estão desempregando. Então, quando uma empresa ela deixa de pagar os impostos, não é que nem o Paulo Sérgio falou, por vontade de não pagar, por sonegar, não é essa a questão. Ela tem as prioridades. Porque tem outras que vão fazer lotes, por exemplo. Aí entra numa operaçãozinha desse tipo. Aí. Exatamente. Então, o empresário ele tem que priorizar inicialmente a sua mão de obra, né? Então, seus colaboradores, os seus fornecedores, e dentro dessa gama de obrigações que o empresariado tem, né? Às vezes ele se obriga a deixar os impostos, os tributos para um momento, né, posterior. Mas não é com esse objetivo. Embora ele saiba que no momento que não pagou o imposto, não paga mais, né? Porque a situação, ele entra num processo de... multa elevadíssima, juros estratosféricos. Então tem a velha máxima, né? Existe paraíso fiscal porque existe inferno fiscal. Nós temos um inferno fiscal aqui, porque uma coisa é que, antes disso, nós estamos no 7º ou 8º refis, né? Exato. Né? Não, isso não é refis. Não, mas nós vamos entrar... Perdoa, não, mas nós vamos entrar, não tem como não entrar no outro, porque não consegue. Na verdade, esse programa, a gente, tecnicamente, seria regularização de débitos fiscais. Né? Regularização seria oportunizar para que o empresário possa buscar, né, resolver esse problema tributário que ele tem.
né, diante de algumas condições. Não existe dentro desse programa, como o Paulo Sérgio bem falou, nenhum desconto, um perdão de multa ou juros. O que termina ocorrendo é uma renegociação da dívida. Que termina Exatamente. juntando o presente com o passado e daqui a pouco não paga um dos dois. Essa é a realidade. Mas tem que dar oportunidade, ao menos. Porque... É que tem que baixar a tributação, claro esse é que tem que acontecer. Claro que tem que baixar. Então, enquanto não acontecer isso, nós vamos ter 800 refis aí pela frente, porque o cara vai chegar um ponto e não consegue pagar. Agora, também é verdade que nós passamos por um grande engodo, porque antes do impeachment da Dilma, o que nos vendiam era o seguinte: precisa melhorar o ânimo dos investidores, precisa devolver a credibilidade. Quando mudar o governo, sair o governo do PT, tudo vai ser diferente, porque as pessoas vão confiar, vão voltar os investidores externos e nós vamos ter uma inflexão na curva e tudo vai melhorar novamente. E, na verdade, trocou o governo e nós continuamos na mesma curva. Por isso que eu digo que foi continuou o mesmo presidente. Por isso que eu digo que foi um engodo, né? Essa história de que haveria uma inflexão na curva e as coisas passariam a melhorar, né? Mas continuam no mesmo ângulo decrescente. Na verdade, quando teve aquele longo processo de impeachment da Dilma, o empresário ele se acautelou e ele botou o pé no freio, na expectativa de ver qual seria o resultado final. No momento que ficou definido, se criou até uma certa expectativa, o empresariado, quando o Temer definitivamente assumiu. E eu chamo isso do voo da galinha. O empresariado até se animou num primeiro momento, mas logo em seguida viu que efetivamente a crise é muito forte, e mesmo com a boa vontade não se traduziu efetivamente num resultado que o empresariado achou que poderia ser feito com a troca do governo. Então, Mas as medidas, elas estão aqui, nesse pacote do governo. O programa de regularização tributária, que é para quem está devendo até 30 de novembro de 2016, certo, com opções de pagamento. Certo. Pagamento de entrada de 20% ou pagamento de entrada de 24% da dívida em 24 meses. A quitação e amortização ao longo de 60 meses ou mesmo de 96 meses. Uhum. Adesão para empresas e pessoas físicas. Pessoas físicas também estão enquadradas aqui. E por aí vai, o incentivo ao crédito imobiliário, que eu acho que mexe realmente com a economia, a redução do spread bancário, que é outra coisa que tanto se falou aqui, os juros do cartão de crédito. Isso um dia vai ter que acontecer, né? Nós temos que sair da mão dos bancos. O aperfeiçoamento 48% da receita tributária da União é destinada para pagar juros da dívida. Nenhum país vai poder ir para frente enquanto estiver refém dos bancos. O aperfeiçoamento do cadastro positivo que foi criado e no fim as pessoas físicas nem jurídicas começaram a usar tal complicação. Hoje é mais simples, ele é automático. Muitas empresas e muitas pessoas físicas não tinham como tirar dinheiro do banco, estavam negativados. Hoje é automático, tirar dinheiro em banco. Então fica fácil para também criar o fluxo de caixa, conseguir acertar o caixa no seu dia a dia. Então nós temos uma série de medidas favoráveis aqui. Eu, embora entenda que seja um pacote que poderia ter sido mais forte, mas de qualquer forma é um início. Foi em cima de uma pressão que não podia encerrar o ano sem dar uma resposta ao que estava acontecendo. Aí eles juntaram algumas coisas que já tinham acontecido, deram uma requentada, deram uma arrumada e foram dar uma satisfação para a população. E meio no atropelo. No atropelo. Então, antes da virada do ano. Eu espero que isso tudo, ainda nem, a maior parte... Com atropelo e sem profundidade. Exatamente. E sem Nós profundidade. vamos ter aí ainda, isso tem que, boa parte dele tem que ir para o Legislativo. A maior parte é medida provisória. Nós temos problema. A maior parte é a medida provisória tem que ser discutida. Pois é, tem que ser discutida, mas depois que ela entra já pode ser executada. Agora, a minha preocupação, Paulo Sérgio, para o ano que vem, é que essa estratégia que a Odebrecht montou vão ser 77 delações premiadas e aí eles vão fazer A Odebrecht que montou isso? Eles que montam. Isso é uma estratégia do Marcelo Odebrecht, é evidente. Sim. Conseguiu uma negociação. Mas com respaldo de quem?
O Ministério Público. Sim, mas o Ministério Público entrou para mim, eles entraram numa jogada dele. Porque ele é uma figura. A gente fala em tortura. Esse processo de prender o cara até. Não, só nós estamos debatendo. Prender o camarada até o camarada vomitar o que tem. Sim. Foi o que funcionou. Sim, mas eu quero dizer o seguinte, a estratégia... Nós estamos debatendo, quer dizer assim, eu falo o tempo todo e tu me escuta. Não, tu não precisa falar o tempo todo, ele fala mais. É o seguinte, ele vai delatar meio mundo, já conseguiu uma pena para ele, para o pai dele, para todo mundo, vai pagar 6.900 em 20 anos, os 30% iniciais é para pagar as contas lá de fora, que não são as daqui. Vai criar um tumulto fantástico. Tu imagina tu botar 300 pessoas, uma parte no Lava Jato e uma parte no STF. E levantar prova contra tudo isso que foi dito. O tumulto que isso vai criar e quando é que isso vai terminar. Nós vamos entrar num processo que eles estão criando, essa é a estratégia que eu estou vendo que ele está fazendo. Então acho que eles estão mentindo? Ele vai colocar muita coisa que não tem prova. Mas tu acha que o cara está mentindo? Correndo o risco da eleição premiada? Ele vai dizer mais, ele vai dizer coisas que não vai ter como provar e vai se criar um tumulto de provas e Eu estou vendo que está querendo me melar a Lava Jato. Eu não estou te melando, eu estou só dizendo que isso vai acontecer e vai acontecer. Vai criar. O mensalão já foi aquele rolo lá no Supremo, que era 10% disso aí, menos. Imagina esse volume de dinheiro que eles estão anunciando e com esse monte de gente que eles vão delatar. Como é que vai ser o processamento dessa coisa? Tanto lá em Curitiba como no Supremo, os que não estiverem foram. Bom, a Itália resolveu isso. A Itália resolveu. A Itália soterrou e elegeu o Berlusconi. Mataram o juiz. Mataram o juiz, é isso mesmo. Eu acho que essa é a estratégia. Ele só quer prender o Lula. Se prender o Lula para terminar a Lava Jato. Tu imagina um cara que montou esse esquema, que ele tinha um departamento dentro da empresa, estruturado. Sim, um cara organizado. Organizou um sistema de operações consolidadas, uma coisa assim. E negou até a última hora que o Odebrecht não estava metida nisso. Mas o pai dele tinha dito, o Emílio Odebrecht. Então agora tu imagina que figura é essa. Nós vamos abrir a boca, nós vamos abrir a boca. Passou lá dentro do presídio 1 ano e pouco só escrevendo lá, montando essa estratégia. E daí agora ele vai ficar 1 ano e pouco na cadeia. Estava sob tortura ainda, ajudou. Vai ficar 1 ano e pouco na cadeia, o pai dele não vai ficar nada e pronto. Paga 6.900 em 20 anos. Tá bom, Luizinho? Não, tá bem. Eu estava lendo aqui o crescimento, produtividade, desburocratização. Talvez essa desburocratização adiante para prender o Lula. Porque aí fica mais fácil. Porque o Ciro não quer prender os ladrões da nação, tu quer prender só o Lula. Não, eu acho que o primeiro que deveria ter sido preso teria sido ele. O que está mostrando, estão prendendo vários, menos o agente inicial. A enzima. Mas ele entrou com o processo. A enzima que permitiu. Que catalisou. Que catalisou essa reação do Odebrecht. Porque sem ele ter permitido, porque a caneta principal era dele, tudo isso não teria acontecido. Seria uma corrupção pontual. O João roubou, vai preso, Pedro, etc, etc, etc. Agora não. Nós vamos chamar todos a roubarem. Acho que a corrupção começou com o Lula. Não, a sistêmica sim. Não tinha sistêmica. A SEDAD era anterior. A sistêmica, a geral, tanto que o Temer está metido, o PMDB, o PSDB e outros P que não sei o quê, estão todos metidos. Quem fez isso? Eu vou convocar todo mundo para que eu não fique sozinho nesse negócio. Claro que eu que vou distribuir. O documento, por exemplo, que foi visto agora o Fidel lá no enterro da República Democrática de Cuba, não é isso? República Democrática de Cuba. Foi com que avião? Com o avião de Angola. Por que Angola patrocina a viagem do Lula e da senhora Dilma ao enterro do Fidel Castro? Mas o que é isso? É uma bela pergunta. Eu quero saber por quê. Mas será que não sabem isso? Mas tem medo de quê?
São meia dúzia de funcionários que estão governo dependentes, que estão histéricos, uma atitude absolutamente histérica, quebrando o patrimônio público, que é deles, que está fazendo tudo isso aí. Não, por favor, por favor. Eu acho que, respeitando a sua posição, mas a questão envolvendo o ex-presidente Lula, aí é uma suposição minha de que a estratégia de não prender o Lula nesse momento, né, ou antes, como bem coloca, é porque o Lula ainda tem uma representatividade muito grande. O que eu vou fazer uma previsão aqui. O que eu acho é o seguinte: ele está já como réu, né, em uma ação. Né, em 3 ações. Em 3 ações. O ano que vem provavelmente vai sair a sentença do juiz Moro condenando. No momento que ele for condenado, né, nós sabemos que agora, com a decisão do Supremo, de que uma decisão de segunda instância automaticamente faz com que o condenado vá ser preso. Ele vai ficar inelegível. Né? Então, eu acredito que não é porque não existam provas ou indícios para que se peça uma prisão preventiva do ex-presidente. Eu acho que é uma questão mais de estratégia do que efetivamente, né, uma questão de concordo. provas. Eu concordo. Também. Agora aqui no Pampa Debate chegou o momento do engenheiro, doutor Luiz. Aliás, seu chefe também, hein? Doutor Argolo, que é mesmo, mas o senhor tem um chefe engenheiro. Vamos ao momento engenheiro. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Aqui é a associação perfeita, né? Atenção, engenheiro, você sabe que o plano de saúde do Senge Unimed garante o bem-estar para mais de 10 mil pessoas, entre os profissionais, cônjuges, filhos e ascendentes? É isto mesmo. Tudo porque a qualidade da cobertura, os valores diferenciados das mensalidades e o atendimento personalizado da equipe Senge tornam o plano de saúde do seu sindicato a melhor opção para os associados de todas as idades e seus dependentes. Outra novidade é que os colegas de Caxias do Sul e toda a região já contam com o exclusivo plano de saúde Senge Unimed Nordeste, que estende as vantagens e a qualidade dos serviços para os associados de 18 municípios da Serra. Informe-se também sobre as possibilidades acessíveis aos sócios da categoria afinidade ou conveniados. Peça uma simulação hoje mesmo e descubra porque o Sindicato dos Engenheiros tem como lema: o nosso maior projeto é você. Recebi aqui os livros lá do nosso querido amigo lá de Santa Maria, Carlos Alberto Belinasso, Santa Maria. Ele fez esse livro, A História da Propaganda e a Imprensa de Santa Maria. Então, um grande abraço a ele. Traz aqui anúncios importantes. DKV, doutor. Olha aqui. Que beleza. DKV, Água Amoré. Tem Cirilinha aqui também, se tu procurares. Olha aqui. Criolina. Criolina Pearson. Eu me lembro da Criolina. Olha aqui, ó. Texaco. O Raioline, lembra do Texaco, era Texas Company of Petroleum. Pô, sabe bem, hein? Expert. Um dos primeiros anúncios da Plube. Então, espetacular aqui, central de máquinas e por aí vai. E agora... Passa pra cá, deixa eu dar uma olhada. Eu acho genial isso aí. Agora o livro Os Anjos Também Latem. Histórias emocionantes de vivência com cães. Quanto mais conheço os homens, mais admiro os cães. Aqui, vamos mostrar aqui. Parabéns, Belinasso, então, pelos livros aqui, já interessou ao doutor Argolo. Bom, nós estávamos debatendo aí Eu queria fazer um comentário para poder responder com... E que bom que se pode discordar, né? Eu acho uma injustiça o privilégio que o senhor Luiz Inácio tem em relação aos outros presos preventivamente, que fizeram muito menos do que o Luiz Inácio e já estão presos. Agora, essa história do Lula ter prestígio, convulsão social, isso é a carta que ele utiliza, que o PT utiliza, mas é uma carta mentirosa. Mentirosa porque o filho dele, que é a pessoa mais importante que existe para um pai, obviamente, é o filho. O filho dele não conseguiu eleger vereador em São Bernardo do Campo. Perdeu para vereador agora em São Bernardo do Campo. Ele fez campanha para inúmeros prefeitos, Brasil lá fora de capitais, perdeu todas. Ele não tem
a Datafolha deu 25%. Mentira! Mentira! Vão para o voto aqui na capital, não foram nem para o segundo turno. Nem para o segundo turno. Mas a Luciana Genro começou com uma... Era mais na votada. Datafolha. Não, No aqui, não, aqui é. Pois é, não, aqui no Datafolha começou com 22, terminou quanto? E assim será o seu destino. Mas façam isso. Mas medo de quê? Agora imagina ele preso. O que vai acontecer? Ele vai ter que fazer delação. Eu fui o agente de tudo. Porque ele não é tão enfermo quanto o José Dirceu. O José Dirceu tem enfermidade mental. É uma situação diferente. Mental. Porque aguentar tudo aquilo que ele aguenta, o José Dirceu, aquilo é o documento da psicose. Esse sim. E eu não estou fazendo crítica alguma ao José Dirceu, hein? Mas o estoicismo desse homem é algo de ser admirado. Do Vacari é algo de ser admirado. O Zé Dirceu casou e manteve a sua identidade na clandestinidade Pois para a eu própria sei. mulher que viveu anos com ele sem saber quem ele era. Pois é exatamente isso. Então, está comprovando, está corroborando o que eu estou dizendo. Ou seja, a doença mental do indivíduo é tamanha que ele não tem problema nenhum de ficar na prisão. É uma coisa impressionante. O Lula não. O Lula não. O Lula é 3 dias já está fazendo delação. Não acredito. O Lula? Mas é rapidinho. Eu vou discordar mais uma vez, sabe por quê? Que bom o que Lula discorda. não tem do que fazer. Ele não tem uma delação, ele não tem nada para dizer além do que já foi dito e delatado. Não, ele vai concordar. Ele vai Mas entregar os isso não é mesmos. delação. Ele concordar... Ele vai entregar os mesmos. Não, o Lula. Mas o Lula vai dizer, vocês não sabem de nada do que eu fiz. Isso aí foi café pequeno. Não, mas a delação não Não, eu funciona. vou contar para vocês Doutor, o mas seguinte. não funciona assim. Vou contar. Na A Venezuela, delação. vocês não sabem na Venezuela o que eu fiz. Ele não Na vai. Bolívia, Deus o livre. Da Bolívia. E em Angola, então, fiquei dono do país. Porque a delação vai ser contra ele mesmo. É, aí não, isso, tem. aí não funciona. A delação, por isso que eu digo, o que vai Contra ele acontecer mesmo com o não Lula, adianta. ele vai ser preso. Vai? Ele vai. Não me diga isso. Ele vai ser preso Não me diga isso. por sentença de mérito de condenação. Não vai ser prisão preventiva. Sentenças. Quando ele tiver, Sentença. quando tiver com 98 anos. Não. Eu vou te fazer uma previsão mais uma vez. Vamos lá. Ele não passa de 2018 sem estar na cadeia. Eu também. Não, 2018 é muito tempo para mim. Não aguento, não resisto. 1 ano e meio. Ah, não resisto. Mas olha aqui, ó. Peraí, deixa eu interromper vocês, porque Não, o até assunto. 2018 eu não Porque o assunto aqui é sério. Acanhava-se de usar roupa de banho. Tem a foto da mulher. Acanhava-se de usar roupa 1938. de banho. Era tão magra. Porém, com o primeiro vidro de Vikelp, engordou 3 quilos. É? Outros Propaganda para a mulher engordar, para não sentir, para não ter vergonha de ir para a O praia. estilo da mulher era violão. É. Era aquela mulher... Sensacional. E uma mulher que não é magra. Como nem diz nada. nosso amigo Breno Prates, Jamanta. Jamanta. Doutor Argolo, como é que é o óleo aquele que nós tomávamos quando a gente era criança no interior? Rícino. Quando tinha lombriga? Óleo de risco. Óleo de rícino, não tem ali? Olha só. Ah, deve ter. Eu em vi algum falar lugar disso aqui. O que é lombriga? Tinha óleo de Lombriga é uma- fígado de bacalhau também. Isso era muito comum lá Tênia lá no interior. Sólios, né? Como é que era? E da onde surgia Não, a essa tal que de ele tá lombriga? eu não falando souber de é o lombriga. Ascaris lumbricoides. Mas era comum, não nós é temos a a tênia barriga só. assim, inchada. E não era de fartura de comida, né? Era porque existia a tal das lombrigas na barriga. E nós tomávamos o óleo de rícino. Mas Amargo, ruim. Muito ruim. As pessoas mais humildes, assim, referindo-se aos filhos, não, meus barrigudinhos. Porque as crianças todas tinham o ventre. A gente falou que em Tênia. O que é Tênia? Tênia Sólios. Como é que era Tênia Sólios? Não era Como é que é? Essa é a É sólido. um verme chato, chamado de verme chato. Ele é chamado proglótis, é um ao lado do outro. Então a pessoa começar a botar a tênia, evacua, E vai tênia, saindo evacua meio metro, depois mais meio metro, depois. Mas era etc, uma etc. cobrinha Sim, enorme. também, não é uma cobra? Uma cobra Não, chata. esse que tu está falando é o Ascaris lumbricoides, que é uma minhoca. É uma minhoca branca. É isso que eu sabia. E o que ele está falando é o tênis, A tênia, que é tênia, achatada. perguntar a tênia. Sendo que tem uma das tênias, porque ela é em pedacinhos, tem uma das pedacinhos, das tênias que o pedacinho caminha, né?
Mas que papinho de você. E ela já, hoje porque é hora da janta, né? O Paulo Sérgio não vai. Eu achei que o Paulo Sérgio ia me para jantar, eu já desisti. Boa tarde, Paulo Sérgio. Sou o Diego de Rio Grande, estou sempre ligado em vocês. Caneta Parga. A Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para você transformar oportunidades em grandes conquistas. Porque quando você coopera com a Unicred, todo mundo coopera a seu favor. Unicred, mais valor para você. Bom, continua o assunto esse. Mas que coisa desagradável, Luiz Pera Lima. Mas existe esse negócio ainda? Sim, isso é uma doença de má higiene, né? Má higiene na alimentação, o indivíduo ingere o ovo, porque ninguém vai ingerir a tênia, que é o verme adulto, né? Ingere o ovo e o ovo prolifera num organismo de imunidade baixa. Quem tem imunidade alta é muito difícil isso, mesmo que coma um alimento contaminado. Quem come um alimento contaminado... Mas então pode um bicho desses perfurar o estômago? Não? Não sei se é grande quantidade. Às vezes ele penetra na via biliar, mas isso é uma raridade da raridade da raridade. Isso numa civilização, um país civilizado, numa circunstância civilizada, isso não existe. Não existe mesmo. Né? E qual era o remédio para isso, doutor Betina? Nós tínhamos, era o óleo de rícino. óleo de rícino, amargo, ruim. Nem as tênias aguentavam. Não. Vai segurava a boca. Não, é que se dá e a mãe virava... Faria isso porque Porque esse remédio provoca diarreia. Paulo Sérgio. Então o indivíduo provoca diarreia, por isso botava o verme para Eu não tive essa experiência. Se usava semente de abóbora também. Isso aqui os caras diziam tem outro por dentro. O cara comia interior. a comida do... Mesmo... Mas sim, deixa eu só contar Tá essa. bom, agora não vem mais com essa. Vamos. Não é a outra. Vai voltar para Fora os vermes. Uma ocasião, aí em 1929, por aí, a Ford lançou o que eles chamavam de barata na época, um carro conversível. Então O meu amigo Armando Garcia de Garcia tinha um. Então encheu o país dos Estados Unidos com outdoor, né, que era assim, um lago, uma floresta atrás, um gramado, uma toalha quadriculada e tal, uma cesta de piquenique, um casal sentado ali fazendo um piquenique e em primeiro plano o carro. E dizia assim, embaixo dizia isso, o Ford vai a qualquer lugar. Tu pode fazer piquenique aí no lugar de Santos, o Ford vai a qualquer lugar. E a Chevrolet lançou o seu modelo para concorrer com o Ford. E fez a propaganda, uma floresta no fundo, um lago, um gramado, uma toalha quadriculada, um casal, um cesto. E embaixo dizia assim, o Chevrolet vai e volta. Não é genial? É legal. Agora eu me lembrei do Nelson Marquesan, que vai fazer um rodízio de placa aqui, né? Esse assunto ele é uma agressão à torcida internacional. Mas também merece. Qual é o rodízio que ele quer fazer? Ele quer fazer, vai deixar que... Como é que é? Eu até omiti. Carro de Colorado não roda a segunda. Não roda a segunda. Só roda a segunda? Só roda na segunda. Que bárbaro. Pobre. Olha só, Paulo Sérgio, quer extinguir a Fundação de Pesquisa do Estado, ela é superavitária, Sérgio Lima. Mesmo sem repasse de verbas da Secretaria da Saúde, a Fundação teve um crescimento considerável. Imagina se tivesse contrapartida, hein, doutor Argola? A Fundação de Pesquisa do Estado. Eu me perdi aqui, estou olhando as propagandas. Me diz de novo, Olha só, Paulo Sérgio, quer extinguir a Fundação de Pesquisa do Estado. Ela é superavitária. Mesmo sem o repasse de verbas da Secretaria da Saúde, a Fundação teve um crescimento considerável. Imagine se tivesse a contrapartida, Sérgio Lima. Agora, não vejo mesmo sentido em privatizar o que é superavitário, né?
Tem uma, olha aqui, só me permita. Tem, olha aqui, por exemplo, a Procergs dá 400 milhões de faturamento e deu para o Estado. Mas ela fatura do governo. Só fatura do governo. Aí até a Corag pode ser superavitária. Claro, mas até a fundação pode ser superavitária de pesquisa. Eu acho que o Estado, né, não tem que ser dono de empresa nenhuma. Eu acho que o Estado tem que se preocupar com as questões básicas da população. Nós todos sabemos, saúde, segurança e educação e infraestrutura. A empresa, o pior gestor que nós temos são os governos. Sempre foi. Sim, então não tem que privatizar tudo. O que a pergunta seria uma coisa muito simples. Imagina um funcionário de qualquer empresa estatal às 3 horas da tarde está com dor de cabeça. Imagina essa circunstância. Existe? Existe, está cheio de dor de cabeça. O que ele faz? Ele vai embora para casa. Vai para casa. O Paulo Sérgio está com dor de cabeça às 15:45. Ele vai tomar Neosaldina e vai sentar aqui. E vai fazer porque ele vai mesmo ter com a dor de cabeça, ele vai fazer o programa. Com dor de cabeça, ele vai fazer o programa. Essa é a diferença. Vocês vão dizer, não, mas não é assim. É exatamente assim. Paulo Sérgio, vocês querem me enlouquecer. O mês do Rio Grande do Sul terá 45 dias, o 13º, 24 meses. Só Freud me salva. Aliás, o Temer lançou um pacote habitacional para os aposentados do INSS. Minha cova, minha vida. O Antônio... Desculpe, Luiz. Não, mas sabe, criou uma dependência tal que o Estado, por uma série de razões, né, começou a entrar em seara que alheia, que ele não tem que estar competindo com a iniciativa privada. Agora, depois que tem um monte de funcionário lá dentro, aliás, o sonho dessa nossa política é arrumar, e perdoe o termo vulgar, bocas para as pessoas que estão dependendo do Estado. Exato. E depois não querem sair nunca mais, porque se acostumaram. E o Estado mente, que paga, por outro lado, o indivíduo mente que trabalha. Eu era um guri, né, no interior de Casca e tive meu tio como prefeito 5 vezes da cidade de Casca. Eu me lembro que era muito comum, né, o filho do Beltrano terminou o 2º grau e ia lá falar com o prefeito. Olha, meu filho precisa ir para Porto Alegre. Aí era comum, ligava, olha, você vai trabalhar na Corsã, você vai trabalhar na CE, você vai no Banrisul. E assim era a praxe, né? E hoje nós estamos vendo o resultado disso tudo. Agora, o problema é que na extinção, se porventura houver a extinção dessas estatais, esses funcionários, eles serão acomodados em algum lugar. Então não vai adiantar nada também fechar. Porque vão ser acomodados. O exemplo que eu trouxe do BNH, que o Collor extinguiu e botou na Caixa o Sistema Financeiro Habitacional, ninguém sabia lidar, quebrou o Sistema Financeiro Habitacional na Caixa. E o que aconteceu com os funcionários? Foram todos reintegrados através da Justiça. Agora, mas esses funcionários todos dessas fundações, eles têm estabilidade. Sim. A grande maioria, pelo menos. Então, eles vão ser reacomodados mesmo. Sabe, não vão mas ser demitidos. Só o fato de fechar esse reacomodados, porque é melhor que eles funcionaram para casa e fiquem recebendo o seu salário e não trabalhem, esse é o ideal. A Secretaria da Agricultura do Estado, eu estou falando de uma secretaria que eu conheço, está repleta de funcionários da Caixa Econômica Estadual, da antiga Caixa Econômica Estadual, repleta nas suas inspetorias veterinárias. Sem fazer nada, absolutamente nada, para tirar uma guia GTA que nem precisava existir, que é guia de trânsito animal. Lá em Brasília, aqueles prédios lá, o Tribunal Superior Eleitoral funcionava num prédio normal, tal. Ele só funciona a partir das tantas horas da noite, às 6 da tarde, começa e principalmente em período eleitoral. Fizeram um prédio monumental na frente do STJ lá, agora tem que encher aquilo de gente, né? Aí vai encher aquilo de gente. E funciona tão mal agora quanto funcionava antes, né? Não é Agora também, às vezes, não precisa ser repartição pública. Quando nós assumimos o sindicato lá, ele funcionava das 8 da manhã às 6 da tarde. O primeiro funcionário chegava às 9h30, era quem abria o sindicato. E depois das 5h30 estava fechada a porta.
Então nós tivemos que dar uma sacudida na coisa. E não era uma repartição Mas pública. para mim, Hoje funciona das 7 da manhã às 8 da noite e funciona sábado e domingo, Pra no horário mim, comercial. O cara que está ocupado durante a semana, não tem, pode ir no sindicato sábado e domingo, e o horário comercial está funcionando. 80% dessas atividades sindicais ou associativas que recebem de verbas poupudas, temos aí o Paulo Sérgio apaixonado pelos tantos S's aí, não sei o que. Sou. O dinheiro não tem o menor critério para gastar. Gastam à vontade. É viagens. Levam 500 caras junto para qualquer viagem dessa. Uma coisa que tem por impressionante. aí. Não tem comedimento. Os preços, se eu pago 10 a passagem, eles pagam Os 10 vezes são 10. entidades privadas. Mas, É uma sim, entidade mas gasto que privada. ninguém controla, esse é o problema. Mas privada, de onde é que sai o dinheiro tem deles? controle, E de onde sai é que dos sai o empresários. dinheiro? Sai dos empresários. Dos empresários, dos que empregados, administram- Os empresários que administram os S. Mas, o presidente Os do empresários que Sebrae até administram pouco tempo era o japonês, esse aí do Lula. Os empresários é que administram os S. Esse é empresário, o japonês do Lula lá, que é da fundação lá do Lula. Aí tu vai entrando dentro da Você OAB. vai- Pô, que viajam no OAB é uma loucura. Muito pouco. Pra que OAB? Pra Muito que... pouco. Mas que aí? Mas eu não Muito estou pouco. criticando o OAB, eu estou pegando Muito as tuas pouco. palavras. E vou dizer Pô, mais coisa. O que fazem curso... A festa, Que é isso, a tio? festa é frouxa, né? O que tem de jantar. é verdade. que tem- Barbaridade. Todas O que essas. se viaja E é o no país OAB, que tem. o que se nenhum viaja no país do OAB é um mundo, negócio nenhum impressionante. país do mundo tem Já, tantos comissão sindicatos. de Não, tudo, quer dizer, 6 mil cento- sindicatos. Não, quanto? 6 mil. 157 mil. É uma coisa. O que se viaja na OAB é um troço impressionante. Paulo Sérgio fica nervoso que ele vive viajando nessas coisas. Ataca o que está certo. Você ataca o que está É errado. errado, rapaz. isso é dinheiro mal Não, gasto. senhor. É Isso é dinheiro mal dinheiro gasto. privado. Vocês- Isso é Privado dinheiro e mal dinheiro de gasto. É contribuinte. compulsório. Isso é dinheiro Eu privado. posso deixar de É pagar. privado. Eu posso deixar É de privado. Eu posso deixar É de dinheiro pagar. privado. Eu posso deixar É de dinheiro pagar. privado. Eu posso É deixar de dinheiro pagar. privado. Não é É compulsório. dinheiro É privado. compulsório ou não é Está compulsório? ótimo o programa, É compulsório apesar ou do não é Ricardo compulsório? Alfonsin. Abraço, Gelson. Vocês estão mal-humorados porque não se É vestem das lojas Eu pensei que Guaspari. já tinha morrido esse É tipo de opinião, compulsório ou não é rapaz. O que compulsório? está certo, eles querem. Responde. Ah, que é isso? É Não diga isso. compulsório ou não é compulsório? Parabéns pelo programa, Não vai Paulo me Sérgio. responder. Excelente cirurgião. Eu posso deixar de mas pagar. um comentarista da bancada, sectário, o doutor Pereira Lima, defende os ladrões do bem. Está dizendo que tu é um excelente cirurgião, mas um comentarista que defende os ladrões do bem, que para ti tem o ladrão do mal e o ladrão do bem. O nobre doutor empobrece o programa. Antônio de Santa Rosa. Deve ser petista. E depender do governo para comer. Vai me de E o responder. Luizinho já se Eu não vestiu. falo no que está certo. Já eu se falo que tá vestiu errado. nas lojas Guaspari. Posso não pagar? Eu só falo o que está Posso errado. não pagar o eu só falo Sebrae? o que está errado. Eu não vou falar no que está Posso certo. não pagar? Eu só falo o que está É certo. compulsório ou não é compulsório? Eu só falo o que está É certo. compulsório ou não é Esse compulsório? médico, olha aqui de novo. Vamos lá, eu quero é crítica. Ele não responde, não adianta. Este médico, doutor Luiz Pereira, que está no programa, ele tem um problema pessoal com o Lula. Não, até Pois nem... passar a vida, anos, a falar de desejar sua prisão dessa forma é algo doentio. Não é bem o Dirceu que teve problemas mentais. Sim, mas é evidente que o Dirceu tem problema mental. Ele mesmo sabe, telespectador, se ele tiver 2 neurônios conectados. Agora, a respeito do Lula, que ele fez a desgraça Pergunte ao sua. doutor Argolo quando é que ele vai liberar o Cremers para colocar pessoas arejadas na sua direção. Ele não pode, não é do Cremers, né? Não tem nada a ver com Pois é, eu não entendi. Ele está perguntando. Ele pensa que ele é do Cremer. Tu vê que não é, eles estão atacando a iniciativa privada, igual o Eu Alfonso não está falando de consigo ter a escola. resposta. Se a iniciativa privada não Eu falo precisa que ser está certo, eu falo compulsório. que está errado. Não. Diga para o doutor Luiz que o Lula deverá ser preso ainda este ano. Seria o nosso presente de Natal. Um grande abraço de uma antipetista, Ainda Marisa. Este ano, puxa, Marisa, seria o sonho para todos nós. Só que eu ia falar, foi aqui colocado a respeito que até 2018, só que o risco disso é que ele se torne uma vítima. No sentido assim, olha, ele não pode ser candidato porque está condenado em segunda instância. Então aí uma ala da população, 10 pessoas mais ou menos, ou 20, vão dizer assim, olha, ele seria o presidente, ele não foi presidente porque ele não pode concorrer, mas está solto. É diferente de ter sido preso, porque a comunicação vai ser completamente diferente. Ele foi preso por causa disso, disso e disso, porque é uma injustiça
em relação, ele não ser preso em relação a outros presos. Não que não devessem ter sido presos. Por isso que... começa a esclarecer, então. Claro, te entendendo melhor. Claro, até porque o telespectador que me fez uma crítica de não sei o que do bem, não é bem assim. Não é bem assim a respeito do Cunha, que os ladrões etc, é que ele está entendendo o seguinte, os ladrões do PT são do mal e dos outros partidos são do bem. É o que ele está dizendo. Não, ladrão é ladrão. Só que o chefe é o Lula. É que o senhor é apaixonado por ele, o que o senhor quer que eu faça? Paulo Sérgio, sou o Zeca, teu amigo de infância em Cachoeira, moro em Santa Maria e assisto diariamente este ótimo programa. Amigo de infância. Eu sabia que ele vinha nesse caminho. É o cara do copo meio vazio. É o cara do copo meio vazio. Tá bem. Tu deve ter tido tênis. Nada. O Paulo Sérgio se fazendo, dizendo que não conhece lombrigas. Olha o que vocês arrumaram aqui. O Ayrton de Osório está brincando comigo. O cara dizer, imagina o tamanho da lombriga que esse comia muito, né? O cara comia olha aqui, está o Luiz dizendo aqui, eu estou vendo que nessa mesa já tomaram bálsamo alemão. O que é o bálsamo alemão? Tinha o bálsamo Benguet, né? Uns tempos atrás, não sei se... E o alemão não conheço, bálsamo alemão. Também não conheço. Elixir paregórico, esse é um conhecido. Daqui a pouco aparece. Porque é muito barato. E era muito usado o elixir paregórico. O drama do elixir paregórico é muito barato. Como é muito barato, é o remédio, o fármaco mais eficiente que existe para tratamento de diarreia é elixir paregórico. Continua sendo. Só que tiraram porque é muito barato. Com a desculpa que é um derivado da morfina, etc. Tudo é mentira. Que é derivado, mas esse não seria o motivo. Mas é que é de graça. E qual é o negócio de uma indústria? Não dá lucro. Fazer algo barato para a população. Olha, lá nos Cafundós de Camaquã, quando eu era guri, a tênia era conhecida por solitária, porque o indivíduo era insaciável, nada lhe matava a fome, porque a solitária também era insaciável. Clóvis Rodeló tem tu atacou Cachoeira, o cara veio de Camaquã aqui, pra ti. Tá vendo? Não dá pra brincar, rapaz. Todo mundo tá atento aí. Esse cara tem uma lombriga bem grande, comia que era um louco, né? Isso. Deveriam mudar o nome do programa para Pampa Recalques. É ridículo assistir essa coisa que vocês acham que é um programa. É o metro quadrado mais completo de recalcados. Essa coisa que se diz médico tem tanto medo do Lula que eu acho que o Lula deve ter feito alguma coisa com ele quando era guri. Eu não tive contato. É o Luiz. Espera só um pouquinho, é o Luiz, é meu tocaio? Eu não tive contato, infelizmente, com o Lula. É o Luiz que foi candidato. Você falou o número dele? 13.232. Sim, então ele é candidato. Só para esclarecê-lo, não só pela distância geográfica, mas eu, jovem e adolescente, já estudava muito. De modo que eu não podia ter contato com o semi-alfabetizado. Tânia Solium, parasita de carne de porco, e a Tênia saginata, parasita de carne de gado. Um dos motivos da expressão da saúde. Toda a carne deve ser bem cozida. Matilde Egner, bióloga e professora do Estado, que votou e está com o Sartori. Boa noite à bancada, adoro este programa. Obrigado. Contar com o Sartori, não sei, mas que a carne tem que ser inspecionada, eu concordo com ela. Ela é funcionária do Estado e está com o Sartori, observe bem. Não, qual é o problema? Bem? Sim, não, tá bem. Porque a maioria dos funcionários estão contra o Sartori. Olha, na hora do voto não foi assim. Aqui tem um prédio para vender, para transformar em hotel, que diz assim, está apaixonado? Arranha-céu para hotel. Arranha-céu. O nome Vamos agora, boa notícia para o Conselho de Arquitetura. O programa hoje está... Bom, quando viu o Alfonsinho era previsto. A boa notícia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o KURS. A boa notícia do dia. Oferecimento KURS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo na sua cidade, nesta semana. O programa de atendimento itinerante do CAU,
está mais perto. Passa por Dois Irmãos, Estância Velha e Campo Bom. As duas últimas cidades a serem visitadas em 2016 serão Flores da Cunha e Carlos Barbosa. Com isto, o CAU-RS encerra uma etapa do programa que começou em outubro e percorreu cerca de 30 municípios gaúchos em um diálogo permanente com a comunidade e profissionais locais. Mais informações sobre o projeto em www.caurs.gov.br. Agora vamos ao quadro saúde, que o Dr. Luiz Pereira Lima adora. O quadro saúde com a doutora Lídia Longinotti, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, agora presidente também da Bienal do Mercosul. Doutora Lídia. Boa noite. Sou a doutora Lídia Longinotti, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vamos falar sobre as possibilidades de cura do câncer coloretal. O câncer coloretal tem cura? Para a nossa sorte, a evolução do tratamento do câncer coloretal tem sido muito rápida. Hoje, o câncer coloretal é altamente tratável e curável. Quanto mais cedo o tumor for detectado e tratado, maiores são as chances de cura. Daí a importância de realizar colonoscopia a partir dos 50 anos de idade. Com os avanços da medicina, hoje podemos tratar os pacientes de forma personalizada, analisando as alterações em cada tumor e propondo tratamentos específicos com menos efeitos adversos e resultados superiores. Procure sempre um especialista. Tudo azul com gilete azul, doutor. Continua aí. Não, se tu tiver com fastio, toma pílulas de vida do Dr. Ross. Pílulas de vida do Dr. Ross fazem bem a vida e a todos nós. Lembra dessa? Não, essa eu não lembro. Essa. Não, essa não é do meu tarde. tempo. Essa não é do meu tempo. Paulo Sérgio, o doutor Luiz Pereira Lima está dando uma de babaca. Já encheu a paciência de tanto queimar o Lula. Ele tem que bater no Temer e sua gangue que ficou no poder. Esta do Lula já perdeu a graça, doutor Luiz Pereira Lima. O Martinho de General Câmara. Não, o Temer está no poder há 3 ou 4 meses. O quê? Não, ele sim. O quê? Sim, era vice. O quê? Ele está no poder há 3 ou 4 meses. Conta outra. Não. Ele está no poder há 3 ou 4 meses. Antes ele era caudatário. Não, ele sempre teve no poder. Não. Ele não. Antes ele era caudatário da roubalheira. São coisas diferentes. Caudatário. Ele participou, né, ativamente, etc., ou pelo menos omitiu do que estava vendo. Agora, o poder da caneta, da assinatura, esse poder era do Lula. Olha, o Antônio de Santa Rosa tem uma reação aqui contrária ao senhor, hein? Que coisa boa. Dizendo que o senhor está sendo mal educado com os telespectadores, que o senhor é um sectário e vive às custas da viúva. Eu? É. Mas ele não sabe a minha atividade. O Antônio de Santa Rosa. Não, Antônio, o senhor não sabe a minha atividade. Não sabe de onde eu vivo. Eu vivo de clínica privada. Sabe o que é isso? A pessoa tem que gostar de mim, me procurar e tirar de si a parte mais importante que existe, que é do bolso. Você tira do bolso para me dar. Ou seja, eu tenho que ser muito competente. Não dependo de governo. Turma que defende sindicatos, na sua maioria... Competente e modesto. Olha aqui, ó. Está dizendo que o sindicato só serve para quem administra os sindicatos. Está dizendo aqui. Eu sinto isso na pele. Não sei porque o Mário está dizendo isso. Mário Rei está dizendo isso. Não sei porque que ele sente na pele isso. Deve perguntar para o IP, que está levando uma surra nossa agora. Então ele deve ser do IP. Não. Da administração do IP. O IP, nos últimos 5 anos, aumentou a sua receita, porque teve um aumento para os funcionários públicos do Estado em 2012 e outro em 2016.
ele aumentou a sua receita em 55,7%. E não repassou nada para os médicos. Os médicos estão com o mesmo valor que recebeu naquele tempo. Então nós estamos botando nos jornais e a pergunta, para onde é que foi esse dinheiro? Será que está no caixa único do Estado? Eu não sei, porque eles não dizem, né? Aquilo é uma caixa preta. Enquanto isso, vamos comendo biscoitos Aimoré. Não, eu sou como o Zezé. Doutor Luiz fala com propriedade aquilo que a grande parte da população gostaria de falar. Sou seu fã, doutor Luiz Pereira Lima. Grande abraço em todos. Dilson de Bento Gonçalves. Obrigado, Dilson. O senhor hoje está o seguinte, é uma no cravo e uma na canela. Não tem, mas o bom do programa, acho que é essa discussão. Senão seria muito triste. Eu, por exemplo, o Argolo é meu colega de turno, presidente do nosso sindicato. Veja, eu discordo a respeito do IP, Argolo. Se o indivíduo está descontente com o salário do IP, se descredencia. E não reclama do salário. Esse é o nosso temor, porque o IP atende 10% da população do Rio Grande do Sul, atende 1 milhão, tem 1 milhão de beneficiários. Imagina se quebra mesmo o IP, continua sendo administrado desse jeito e quebra, tu vai ter mais 1 milhão de pessoas jogadas no SUS, que já está completamente estrangulado. Quer dizer, vai ser uma tragédia para a saúde, não só dos funcionários públicos, mas daqueles que não têm nada que ver e que estão usando o SUS e que vão ter mais 1 milhão de pessoas na fila. Está dizendo que os médicos, olha, eu sou médico, os médicos estão reclamando que estão recebendo pouco do IP. Sim. Os credenciados. Eu, particularmente, também acho que é pouco, mas isso não importa. Então, o IP, o senhor está recebendo pouco, então o senhor descredencia. Mas esse é o temor, é que muitos estão se descredenciando e o IP está ficando um queijo suíço, porque aí tem uma cidade lá que um pediatra faz as contas e vê, diz, olha aqui, eu na verdade estou pagando para atender, porque quando eu trabalho no posto do SUS, o que eu recebo é a remuneração do meu trabalho. Água, luz, telefone, eu não sou eu que pago. Agora, quando eu recebo do IP, ali naquele valor que o IP me paga, está embutido o valor do meu consultório, que eu tenho que manter para atender o IP. Água, luz, telefone, aluguel, etc. Nos consultórios médicos. Eu estou falando do consultório médico particular, onde se atende IP. No posto, o dinheiro que eu recebo é a remuneração do meu trabalho. Eu não tenho que pagar nada daquilo ali. Agora, no IP, não, eu tenho que manter meu consultório. Então, eles fazem a conta assim, olha, com isso que eu estou recebendo... Eu estou pagando para trabalhar. Pagando para trabalhar. Então, se descredencia. Aí, conversa com outro pediatra, com outro. Aí, tem uma cidade que não tem mais pediatra. O funcionário público que precisa de um pediatra tem que se deslocar para outra cidade. Vai para o posto de saúde, esse funcionário público vai para o posto de saúde. É isso que nós estamos alertando, né? Que não pode acontecer, porque o IP é um plano de saúde, vamos dizer assim, né? De certa forma, um plano de saúde, com 1 milhão de beneficiários, num estado que tem 10 milhões de habitantes, é 10% da população. Por favor, Paulo Sérgio, deixa este vivente, doutor Argolo, levar o livro com as propagandas. Ele se apegou e não largou mais. Desviando de Viamão. Mas é maravilhoso. Vamos agora ao ponto final com Facinep e Gimo. O Alessandro, doutor Argolo deve ter usado emulsão Scott em plástico sabiá. Seu ponto final, doutor Argolo. Até hoje. Agradecer, Paulo Sérgio, o convite, né? E queria deixar aqui mais uma questão importante nesse projeto, que é a questão da linha de água de melissa do BNDES, que também vai ajudar muito as empresas, né?
a renegociar, né, esses créditos que tem. E vou deixar como ponto final um grande abraço para toda a família das redes de farmácia São João, que no dia 1º teve um grande evento da inauguração do novo centro de operações, lá na cidade de Passo Fundo. Eu quero deixar um grande abraço para os meus amigos, Marcelo Martins, o Cauê Cardoso e o Lourenço, da Farmácia Mais Econômica, nossos grandes parceiros aqui na Rede Pampa. Que eu nunca consegui ter a São João como parceiro, apesar de toda essa grandeza que ela tem. Mas, doutor Luiz Pereira Lima, embora tenha visitado lá, conheço bem a São João. Doutor Luiz Pereira Lima. Não, é uma lástima a partidarização e que hoje o povo brasileiro, um grupo de pessoas, não está pensando no país e está pensando apenas no seu benefício. Há pouco tempo, o que era dito da reforma da Previdência, essas mesmas pessoas hoje são contra a reforma da Previdência e vice-versa. De modo que isso faz com que essa crise que está sendo vista hoje, vista e sentida, ela não é só política, ela é econômica, política, e o pior, ela é moral. Ontem ou hoje mataram outra vez uma pessoa de 34 anos num latrocínio por nada, não levaram nada. E mataram mais um porto-alegrense por nada. 9 assassinatos a noite passada em Porto Alegre. Não, e por nada, porque quando se obtém algo, o indivíduo roubou o automóvel, matou o indivíduo, pegou o auto e foi embora. Bom, eu não vou justificar, mas matar e sem obter o lucro desta morte, matou por raiva porque o indivíduo ia fugir com auto, que era dele. Não, mas Luiz, tem mais uma coisa que é o seguinte, é que lá na vila, entre os traficantes, é uma espécie de rito de passagem. Tu tem que matar alguém para mostrar que tu é homem e que realmente tem valor. Seja o que for, imagina que loucura. A que ponto nós chegamos. E isto aí que está acontecendo, nós devemos a um grupo de pessoas. Identifique, telespectador, quem é identificado com essas pessoas que promovem esse tipo de crime no nosso meio. Culpa é do Lula. Doutor Ricardo Alfonsin, seu ponto final. Não, isso que o Luizinho está dizendo, que eu vejo a maior dificuldade que nós vamos ter, mesmo que haja uma recuperação da economia, que no Brasil até não é muito difícil de acontecer, é só acertar algumas peças e o país tem um mercado fantástico, tem uma renda que permite um crescimento, rapidamente recupera. Mas essa questão ético-moral, isso aí eu não sei quanto tempo nós vamos levar para recuperar, porque realmente é uma situação que se criou a cabeça, quer dizer, hoje na vila o cara que é ladrão é bem-sucedido, né? Então, é difícil, nós vamos levar, não sei se conseguiremos resolver isso e que tempo isso vai levar para acontecer. Esse é o nosso grande drama do Brasil, no meu entendimento, né? Houve um desmantelamento dessa questão moral, porque vem de cima o exemplo, né? E isso se espraiou, né, por aí, que nós não temos, para recuperar isso é muito difícil, muito difícil. Será verdade isso? Tem um Frontlight em Porto Alegre, ali perto da Arena do Grêmio, que diz: o único clube de Porto Alegre na primeira divisão saúda seus visitantes. Vocês já viram? Mandou uma fotografia aqui. Não sei se é montagem, mas tudo bem. Doutor Paulo de Argolo, seu ponto final. Depois o cara diz que não é gremista. Mas está aqui, rapaz. Não sou eu, mas hoje tu está implicando comigo. Mas eu sou sempre... Pelo amor de Deus. Vou dar uma de Fernando Carvalho daqui a pouco. Aqui. Fernando Miranda. Ô, viu só? Viu o nível que nós estamos, rapaz? Doutor Paulo de Argolo Mendes. Vamos lá. Isso é o Brasil, hein? Deixa eu parabenizar a Brigada Militar. Nós fizemos uma comissão... do sindicato com a Brigada Militar, com a Polícia Civil. No Brasil, quando fala em comissão, já quer saber quanto é que é o percentual da comissão. Trabalhamos muito com a Brigada, identificando os pontos mais críticos, né, no atendimento de Porto Alegre, etc. Um deles é a UPA Zona Norte, que tem um movimento imenso ali e uma sequência de crimes, etc., que acontecem até dentro da UPA. A Brigada agora colocou uma viatura
dentro, no pátio da própria UPA Zona Norte, garantindo segurança para as pessoas que vão lá consultar e para aqueles que trabalham na UPA. Quer dizer, se fez ali um polo de segurança que a população pode ter como referência, inclusive quando vai consultar. Porque aqui embaixo, no postão da Vila Cruzeiro, é uma temeridade de consultar ali, não, porque tem tiroteio entre as gangues. Esse tempo perfuraram todas as vidraças lá do posto com um tiro de metralhadora, inclusive a sala onde estavam as balas, aqueles bujões de oxigênio, né? Imagina se me explode um bujão de oxigênio com toda aquela gente ali. Não tem lugar nenhum que tenha segurança em Porto Alegre. Por isso estou parabenizando a Brigada por essa bela iniciativa aí. O governo tem que ter prioridades. E uma das prioridades, a primeira prioridade, é investir em segurança. Hoje é segurança. Caro conterrâneo Paulo Sérgio, gostaria de saber como está a situação dos ônibus urbanos da capital. Será que a concorrência foi só para enganar o povo? Pois os ônibus continuam os mesmos, só mudaram a cor. Pintaram e ficou tudo por isso mesmo, José Pinto. Olha aqui, diga aos médicos do programa que bálsamo alemão cura bronquite, 10 gotas pela manhã com mel durante 10 dias. Cura, aliás, tá vendo? Aliás, tomando mel nem preciso o bálsamo alemão. Só uma pergunta, porque não fala a respeito das declarações do secretário Feltz a respeito do Caixa 2, Antônio de Pelotas. Um pouco de humildade seria bom para este médico da mesa. Qual é dos dois? Qual é o que não é humilde aqui? Deve ser eu, né? Ele quer dizer porque o Feltz disse que sempre houve Caixa 2, uma coisa assim, e que minimizou. Qual é o problema? Todos sabem. Todos sabem como é que foi instituído, etc. Aliás, o Paulo Ferreira, que está preso, tesoureiro do PT daqui, corroborou e concordou com o Feltz. O Nestor pergunta para os médicos da mesa se vocês lembram da graxa provática. Não, essa não é do meu tempo. Graxa prova, que é isso? Não. Eu vi uma propaganda de Detefon aqui, esse eu me lembro. Não tem de Flit? Não tem de Flit? Flit eu não vi, mas deve ter também. Doutor Luiz Peralima, eu também não vou aguentar esperar prenderem o Lula. O Adolfo está mandando dizer. Que ele não vai aguentar? O que ele vai fazer? Ele não vai aguentar, ele está na ansiedade. O santo era o Lula, né? Porque os apelidos é a coisa mais engraçada que tem, né? O santo era o Lula. O santo era o Lula. Mas, a estratégia que é sensacional do Lula, né? Que ele entra com a ação contra o Ministério Público e vai entrar, já deve, não sei se entrou contra o Moura. O Moura, ele está criando Dallagnol, contra a pessoa Dallagnol. Ele quer criar a impossibilidade, que ele se dê por impedido de prosseguir Agora, relação. A pergunta para todo esse pessoal, essas 4, 5 pessoas que adoram o Lula, é da onde que sai o dinheiro dele para pagar advogado? Obrigado, doutor Luiz Peralima, obrigado. Obrigado, meu querido Ayrton Bettinelli, advogado tributarista. Obrigado, doutor Paulo de Argulo Mendes e Ricardo Alfonsin. Nós retornaremos na segunda. Quem? Estou agradecendo. Está agradecendo. O senhor é meu querido amigo, meu presidente. Retornaremos na segunda-feira com mais um Pampa. Eu sei que é brincadeira tua. No fundo, tu me ama. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.